Bom dia, amada igreja! É com muita alegria que começamos mais uma escola bíblica dominical da IPI Metropolitana de Brasília. É muito bom tê-lo conosco nesta manhã tão especial, manhã de Dia dos Pais. Que privilégio! Quem pôde e quem ainda pode chamar alguém de pai. E que privilégio maior, todos nós podermos chamar Deus de Pai. Façamos uma oração. Grandioso Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai maior, porque o Senhor cuida de nós, Deus. Ó Pai, ser conosco nesta manhã de domingo, Pai, ser com cada pai, Senhor, que está assistindo esta transmissão. Ó Senhor, abençoa, capacite, Senhor, dê provisão, direcionamento, Deus, para que eles possam cumprir esta missão grandiosa que o Senhor os concedeu, que é ser Pai. Ó Pai, fala aos nossos corações, Senhor, por meio do estudo de hoje, Deus, toca nas nossas vidas para que possamos aprender mais de Ti e refletir isso nos nossos atos. Perdoa, Deus, os nossos pecados, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Façamos agora a leitura do Salmo 128. Salmo 128, você pode abrir a sua Bíblia ou então o seu aplicativo e acompanhar conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Aleluia! Que palavra tão propícia para nós neste dia. Passaremos agora a um momento de louvor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Meu viver.
esqueças dos meus ensinos. No coração, guarde sempre os mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te darão vida longa e paz. No Senhor confies de todo o coração. Não te apoies em teu próprio entendimento. Aos teus olhos não seja sábio. Tema ao Senhor e evite o mal, e acharás graça e compreensão diante de Deus e dos homens. Seguro então serás em todo o teu caminhar, pois o Senhor guardará teus pés de tropeçar. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. No coração, guarde sempre os mandamentos, pois eles aumentarão os teus dias e te darão vida longa e paz. E acharás graça e compreensão diante de Deus e dos homens. Seguro então serás em todo o teu caminhar, pois o Senhor guardará teus pés de tropeçar. E acharás graça e compreensão diante de Deus e dos homens. Seguro então serás em todo o teu caminhar, pois o Senhor guardará teus pés de tropeçar. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos. E neste dia especial, não poderíamos deixar de homenagear os pais. Então, juntamente com a Letícia e o Samuel, faremos um jogral de autoria desconhecida, cujo título é Ser pai. Ser pai é procurar ser amigo, espelho e mestre do seu filho. É ter no coração a alegria de ser pai. É ser feliz pelo simples privilégio de ter um ou mais filhos para com eles conviver. É chorar quando o filho chora. É sorrir quando o filho sorri. É sofrer quando o filho sofrer. Ser pai é acordar bem cedinho. Já é. O pão de cada dia ganhar. Ser pai é ouvir, no final do dia, os filhos e a esposa perguntarem: como foi o seu dia, papai? Está muito cansado? Esquecendo lutas e fadigas, ele abraça os filhos e ensina-os a orar.
Graças te dou, ó Deus, nosso Pai, pelo dia de trabalho e o pão que tu nos dás. Ser pai é ensinar aos filhos o caminho do Senhor. É tornar-se como uma criança para com o filho brincar. É tornar-se adolescente para com ele dialogar. É tornar-se amigo do jovem e de seus problemas praticar. Ser pai é incentivar, aconselhar. É os passos do filho acompanhar. Nunca a falsidade usar, pois ser pai requer somente a verdade usar. Ser pai, que pequenina frase. Mas quanta responsabilidade. Ser pai é com o filho participar de derrotas e vitórias. Não só de sonhos, mas também da realidade. Pais, ensinem a seus filhos o caminho em que devem andar, e ainda quando forem velhos, não se desviarão deles. Feliz Dia dos Pais! Bom dia, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um domingo especial, um domingo onde se comemora o Dia dos Pais. Eu quero deixar aqui o meu abraço, as minhas felicitações a todos os pais que estiverem nos assistindo nesse momento. Que Deus os abençoe com muita saúde, vida longa e principalmente muito amor dos seus filhos. Amém? Eu quero deixar para vocês pais essa passagem bíblica que é Provérbios 17:6, que diz: os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Realmente vocês pais são orgulho de todos os filhos. Então, que Deus abençoe muito mesmo vocês. Amém, irmãos? Vamos começar a nossa aula de hoje, mas antes de começarmos a nossa aula de hoje, que vai ser sobre compromisso com o discipulado, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, grande e maravilhoso Pai, é em nome de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós nos reunimos mais uma vez nessa manhã, com o único objetivo que é honrar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, aprendemos mais dos ensinos do Senhor, Pai. Quero pedir em especial nessa manhã sabedoria para todos os filhos, para que eles reconheçam, Senhor Deus, quão valorosos são seus pais. Seja qualquer tipo de pai, Senhor Deus. É o pai que o Senhor escolheu para a gente e nós queremos muito, hoje, nessa manhã, pedir que o Senhor derrame bênção sobre a vida dos nossos pais, de todos os pais, Senhor Deus, de todos os pais da terra, os pais que o Senhor conhece bem, o Senhor sabe onde é que eles precisam ser curados, abençoados, Senhor Deus. Então eu quero colocar nessa manhã a vida de todos os pais da nossa igreja, os pais da nossa família, os pais da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, Senhor Deus. Seja com todos. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos começar nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre discipulado. E o nosso texto base está lá em Mateus, capítulo 28, versículos de 10 até 20. Vamos ler. Desculpe. Mateus, capítulos 28, versículos 19 e 20. E diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Palavra de Jesus. Amém? No período que nós estamos vivendo, a gente ouve muito se falar em crescimento de igreja, cursos, métodos, projetos de crescimento de igreja, principalmente igreja como a nossa, que são igrejas reformadas. Então, são igrejas que têm, com o passar do tempo, minguado um pouco na sua membresia. E uma coisa que a gente tem que aprender, que a gente tem que lembrar, que a única coisa que faz, o único método eficaz que faz com que a igreja cresça, foi o método que Jesus nos ensinou, discipulado. O método que Jesus deixou para nós usarmos, discipulado. Fora disso, irmãos, a igreja pode até crescer numericamente por um período, mas ela não vai ser uma coisa constante. Porque aqueles membros que chegam, se não forem bem discipulados, se não forem preparados, se não aprenderem a viver o que foi ensinado, a igreja vai minguar de novo. Né? Então, o meu único método infalível é o método que Jesus nos ensinou, discipulado. Então, esses projetos que dizem, vamos fazer a igreja crescer, né? Que a gente vê por aí toda hora, a gente fica tentando, vamos chamar o pastor tal, vamos contratar fulano, porque ele é especialista em fazer com que a igreja cresça, numericamente falando, não é isso? Mas não é método eficaz. Pode até dar certo, mas o método mais eficaz que existe é o método do discipulado. Né? Então, nós vivemos num momento na história do protestantismo no Brasil em que muito se discute sobre esses métodos e fórmulas que fazem o crescimento da igreja. Aliás, não são poucas as igrejas que afirmam ter um método infalível para o desenvolvimento da sua comunidade cristã. Mas nós sabemos que, se não for através do discipulado, esses métodos não vão funcionar. Nós temos um lema que diz o seguinte: igreja reformada precisa estar sempre se reformando. É um lema da reforma protestante. Constantemente, nós devemos avaliar a nossa caminhada, as decisões que temos tomado e o que temos colhido a partir de nossas escolhas como igreja. Será que nós estamos, como igreja, fazendo a coisa certa? Será que nós estamos reformando por métodos mundanos, às vezes, que não condizem muito com a Bíblia, com o que a Bíblia nos ensina, e isso tem atrapalhado nosso crescimento, tem nos deixado minguar? Será que o que o mundo está ensinando, que não é bíblico, que não tem nada a ver com a Bíblia, com o compromisso que nós temos com a Bíblia, é que está fazendo com que a nossa igreja mingue? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, nós temos que parar, temos que avaliar, temos que ver o que está acontecendo conosco e ao nosso derredor, para que nós possamos fazer uma escolha diferente, para que a nossa igreja volte a crescer, para que nós voltemos a fazer o quê? O discipulado, com as pessoas que Deus manda para a nossa igreja. Nós, protestantes, somos unidos à palavra de Deus como carta régia e regra objetiva da fé e prática cristãs. Então, toda e qualquer mudança, toda e qualquer reforma que tenha que haver dentro da nossa igreja, e tem que ter mudança, tem que ter reforma, mas nós não podemos fugir desse princípio da palavra de Deus. Se não estiver toda e qualquer mudança que trouxer para nós como um método, uma prática, uma teoria, para que a igreja cresça, se não tiver
dentro dessa nossa carta régia de regra objetiva, de fé e prática, que é a palavra de Deus, não nos serve, não nos é eficaz. Então, igreja protestante reformada, sempre reformando, tem que tomar cuidado. Tem que reformar? Sim, tem que mudar, sim, mas dentro da palavra de Deus, centrada na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, uma das formas mais corretas, dos métodos mais corretos que nós temos de crescer é fazendo discípulos, é discipulando pessoas, é ensinando a palavra de Deus para pessoas, fazendo com que as pessoas aprendam e pratiquem e vivam tudo o que a palavra de Deus ensina. Que eles também tenham a palavra de Deus como uma carta régia e regra objetiva da fé e prática cristãs. Amém? Se esse argumento prevalecer, devemos mudar a nossa compreensão ou a nossa prática, mas não devemos, sob a cobertura desse slogan do final do século XVII, subverter o que a Bíblia ensina por uma contínua e incessante reforma que nos afasta do coração e da alma do que confessamos. Então temos que mudar, sim, temos que estar sempre nos reformando, sim, mas nunca perdendo a essência, nunca perdendo o foco, que é a palavra de Deus. Né? Não vamos deixar que esses métodos, que essas teorias, que essas práticas mundanas nos afaste o nosso coração e a nossa alma daquilo que nós confessamos. Nós temos nossos manuais, nós temos a nossa profissão de fé, né? Nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. Né? Então nós temos que vigiar, reformar sim, mudar sim, mas nunca perdemos a fé, o objetivo e nunca nos desviarmos de forma nenhuma da palavra de Deus. Então, o que é um discipulado? Um discipulado é você plantar e cuidar até que a pessoa cresça e consiga, por ela só, reproduzir, dar frutos daquilo que ela aprendeu. Olha o cuidado desse agricultor com essa plantinha. Né? Plantou, cuidou, adubou, espera que ela cresça e só vai abandoná-la quando ela der seus próprios frutos. E os seus próprios frutos vão de novo germinar e crescer outra plantinha que também vai fazendo o seu ciclo. Assim é o discipulado. É assim que nós temos que fazer com as pessoas, com as almas que nós pescamos e que Jesus coloca para que nós cuidemos. Para que a nossa igreja cresça. Isso é missão da igreja. Né? E nós, como igreja, temos que estarmos centrados nisso. Então, sobre o que nós falamos. Então, o que é um discipulado? Discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre deve reproduzir no aluno a plenitude da vida que tem com Cristo para que o aluno seja capaz de treinar outros para ensinarem a outros. Então, é isso, o discipulado é isso, né? Que nós vimos agora. O discipulado vem a ser morte de si mesmo. O chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a autonegação. Onde é que nós lemos isso? Lá em Lucas 9:23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, vamos trilhar os caminhos de Jesus. Vamos viver como Jesus viveu. Vamos ensinar como Jesus ensinava. Vamos fazer discípulos como Jesus fazia. Vamos ser o que Jesus falou que nós temos que ser: pescadores de homens, de almas. John Newton disse: o cristianismo não é um sistema de doutrina, mas o formador de novas criaturas. Então, para nós nos tornarmos cristãos, nós temos que nos tornar o quê? Novas criaturas. Para eu me tornar uma nova criatura, alguém teve que vir falar de Jesus para mim, me ensinar, me orientar, me dar bom exemplo,
me acompanhar até que eu me tornasse maduro na fé e pudesse caminhar sozinho, adquirindo também novas criaturas, trazendo para a luz pessoas que estavam nas trevas, pessoas que estavam perdidas, e fazendo com que essas pessoas também se tornassem novas criaturas, nascidas de novo através de Jesus Cristo. E uma igreja discipuladora é uma igreja que cresce. Porque se eu falo de Jesus para uma pessoa, ensino, acompanho, essa pessoa fica, ela frutifica e a igreja de Jesus só vai crescendo. É uma igreja próspera. Ela é grande espiritualmente e numericamente. Então, uma igreja discipuladora, ela cresce. Quando Jesus disse, ide fazer discípulos, né? Ele nos deu o quê? Uma ordem. Né? E nós temos que entender essa ordem. Então vamos estudar um pouquinho do que vem a ser entendendo a ordem. Lá em Atos 1:8, diz Jesus, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus nos deu uma ordem, mas também disse que nós não estaríamos sozinhos e que nós teríamos o quê? Poder, porque o Espírito Santo de Deus iria descer sobre nós e nós seríamos testemunha de Jesus por até os confins da terra. Então, quando Jesus nos deu uma ordem, ele também nos capacitou para que nós cumpríssemos essa ordem com êxito. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, para eu atender ao chamado de Jesus, à ordem de Jesus, eu tenho que permanecer nele. Porque se eu não me permanecer nele, eu não serei verdadeiramente seu discípulo. Se eu não sou verdadeiramente um discípulo de Jesus, eu não tenho como fazer novos discípulos. Não é? Então, isso aí a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que olhar para a nossa vida primeiro, para o nosso caminhar com Jesus, para o nosso estilo de vida, para que nós possamos trazer novas criaturas baseado naquilo que nós vivemos. Nós temos que estar em Jesus. Se eu não estiver em Jesus, eu não sou discípulo. E se eu não sou um verdadeiro discípulo, eu não consigo ajudar outros discípulos. Amém, irmãos? Todos concordam com isso? Igual Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, nós não podemos nos desviar da palavra de Deus. E nós temos o quê? Que cumprir a ordem. A ordem de Jesus é ide e fazei discípulos. Quando a gente lê a Bíblia, no Antigo Testamento, nós percebemos que alguns dos profetas tinham discípulos. Lá em 2 Reis 6:1 diz, disseram os discípulos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Então, os discípulos dos profetas a Eliseu, né? Então, os profetas tinham discípulos. Eles se preocupavam com pessoas que iam continuar os seus trabalhos, os seus ensinos. Não é isso? Jesus também tinha seus discípulos. E lá em Mateus 4, 19 e 20, a gente lê, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E lá em Mateus 9, 9, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me.
e ele se levantou e o seguiu. Jesus nos chamou, nós atendemos, nós o seguimos, e ele também nos deu uma ordem, né? E de fazer discípulos. Então, nós somos discípulos de Jesus, nós permanecemos na palavra de Jesus, e nós também somos responsáveis por dar continuidade ao discipulado. Da mesma forma que Jesus fez com seus apóstolos, nós vamos fazer com as pessoas às quais Jesus nos confiar. E temos que fazer o nosso trabalho, gente, com amor. Quando a gente faz com amor, o trabalho sai bem feito. Quando a gente fala em fazer, né, os discípulos, eles são pedras brutas. Mas se nós trabalharmos os discípulos, as pessoas às quais Deus mandar, eles vão se tornar uma joia para o reino de Deus. Deixa eu ler aqui para vocês. Quando se fala em fazer, os discípulos não estão prontos. É necessário pôr as mãos à obra. Eles são pessoas que precisam ser trabalhadas. São pedras brutas que precisam ser lapidadas. Porém, sabemos que não é uma tarefa fácil. Usando o exemplo do garimpeiro, pode-se afirmar que antes de achar a pedra bruta, é necessário cavar muito. Daí até estar com o tesouro nas mãos, muito tempo e esforço terão sido demandados. Com o discipulado é a mesma coisa. Então Deus vai mandar para nós pessoas que são pedras brutas, né, a serem lapidadas através da palavra de Deus. E essas pessoas vão se transformar em diamantes, pedras preciosas, úteis, agradáveis a Deus, vivendo uma vida a serviço do Senhor, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, centradas, firmadas na palavra do Senhor. Então, isso é um fazer no discipulado. Mas no discipulado também nós temos que ensinar. A tarefa de ensinar é desafiadora. É necessário o esforço de quem ensina e de quem aprende. É preciso haver interesse dos dois lados. Caso contrário, o resultado poderá ser frustrante. Jesus labutou muito com seus discípulos, até a exaustão. Em um diálogo duro com eles, Jesus chegou ao ponto de propor-lhes que o abandonassem, como muitos já haviam feito. Isso nós lemos lá em João. Eu coloquei um pedaço para vocês lá. Lá em João 6, vai de 60 até 71, 71. Eu só coloquei um pedacinho. Então, fala assim: muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Então, Jesus tinha vários discípulos, Jesus ensinava, Jesus labutava, mas muitos ainda duvidavam da palavra de Jesus, se escandalizavam com as palavras de Jesus, achavam que as palavras de Jesus eram muito duras para com eles. Se foi assim com Jesus, gente, vai ser conosco também. Mas é através de muita oração, de muita intercessão, de muita ação do Espírito Santo de Deus que nós vamos ser vitoriosos da nossa tarefa, da nossa ordem, no cumprimento da ordem que Jesus nos deu, e de fazer discípulos. Né? Então, se foi duro para Jesus, imagine o quão duro será para nós. Mas é nossa missão, é a missão da igreja. É só através desse trabalho que a igreja vai crescer numérica e espiritualmente, e é através dessa igreja que vai ser uma igreja
que vai ser uma igreja saudável, centrada na palavra de Deus. Amém? Os discípulos precisam também guardar tudo o que eles aprenderam, viver tudo o que eles aprenderam durante o seu, vamos dizer assim, o seu aprendizado, né? Para isso, eles têm que edificar o alicerce, tem que ser uma coisa sólida na vida deles, não uma coisa passageira. Então, quando se diz em guardar, discipulado não é apenas uma troca de conhecimento. Podemos chamar isso de doutrinação, mas o discipulado vai além do ensino, pois se caracteriza principalmente pela prática do que foi ensinado. Levar o discípulo a encarnar a mensagem que lhe foi ensinada é o grande desafio do discipulado e a prova do seu êxito. Então, durante o aprendizado, nós temos que ensinar para os nossos discipulandos que eles têm que ter oração, sabedoria, sacrifício, amor, cordialidade, perseverança, fidelidade, coragem, paciência, fé e muitas outras características que o cristão deve ter e deve guardar no seu coração para que ele tenha êxito na vida cristã, para que a igreja também tenha êxito, né, na sua missão aqui na terra. Então, não podemos esquecer, tudo que nós aprendemos, nós temos que praticar. E para que isso seja possível, a gente tem que alicerçar isso. Isso tem que estar no nosso alicerce de cristão. Amém, irmãos? Todos concordam com isso? E o terceiro tópico é vendo o resultado da obediência à ordem. Jesus nos deu uma ordem, nós temos que cumprir essa ordem, é missão nossa, não podemos fugir dela. E quando nós somos obedientes, a gente vê os resultados desse trabalho, né, da obediência a essa ordem. Lá em Mateus 28:20, na fase B do versículo, diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É recorrente o equívoco de aplicar esse texto fora do contexto. Muitos usam esse versículo para afirmar a presença do Salvador na vida do cristão em toda e qualquer situação. Isso não deixa de ser uma verdade, mas o propósito desse texto não é essa aplicação. A promessa de Jesus está estritamente ligada à ordem que nos foi dada. Jesus vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século, desde que nós estejamos cumprindo o seu ide, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. A promessa de Jesus está totalmente ligada à ordem dada. Ele estará conosco todos os dias, com a igreja, para que ela cumpra cabalmente sua missão de discipular. Amém? É nesse contexto que se deve entender as palavras de Jesus. Jesus vai estar conosco todos os dias até a consumação do século? Sim. Em toda e qualquer situação? Sim. Mas nesse texto, ele está se referindo à ordem que nos foi dada, ao ide fazer discípulos. Lá em João 16:13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Né? Outra palavra de Jesus verdadeira. Então, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, que já veio, que já habita em nós. A palavra de Jesus foi cumprida, porque Jesus é Deus, Deus não mente, não é homem para mentir, né? Foi cumprida, habita em nós e nos orienta
fala conosco, nos guia e faz com que nós possamos cumprir a nossa missão com verdade e com vitórias, porque onde o Espírito Santo de Deus age, a vitória é certa. Quando nós falamos somos mais que vencedores em Cristo Jesus, somos mais vencedores do que em Cristo, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, né? A presença de Jesus está garantida. A presença que Jesus está garantindo é a presença do poder do Espírito Santo, que capacita a igreja a ser testemunha e a enche de sabedoria para desempenhar o ministério do discipulado. O principal resultado do discipulado, quando se cumpre a ordem dada por Jesus, é a presença real e capacitadora do Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Palavra para a gente ler várias vezes, gravar, decorar e não esquecer em nenhum momento. Tenho que discipular, tenho que acompanhar meu irmão, tenho que ensinar. Não sei, saberei sim. Os apóstolos que deram continuidade ao que Jesus, a ordem que Jesus deu e tiveram sucesso, porque o Evangelho chegaram até nós e nós estamos aqui continuando, levando. Eles não tinham nenhum grau de escolaridade, eram homens brutos, pescadores, homens iletrados, né? Com exceção de Paulo, né? Que foi um eleito de Deus com essa missão de teologizar, né? Todos eles levaram cabalmente a missão que Jesus lhe dera e tiveram êxito, né? Então nós também somos capacitados pelo Espírito Santo quando nós temos desejo em nosso coração de fazer, de cumprir, de discipular, de ganharmos pessoas para o reino de Deus, trazemos pessoas para Jesus e essas pessoas darem continuidade a tudo aquilo que nós as ensinamos, ajudados, auxiliados pelo Espírito Santo de Deus. A W. Tozer usa uma ilustração interessante para definir o discipulado. Segundo ele, o recém-convertido é semelhante a um homem que aprendeu a dirigir pelo lado esquerdo da rodovia e repentinamente encontra-se em outro país e é forçado a dirigir à direita. Ele precisa desaprender o velho hábito, precisa aprender isso no meio do trânsito pesado. Então, você está acostumado a dirigir do lado esquerdo, vai para outro país, lá você tem que dirigir do lado direito. É diferente, é estranho, você tem que esquecer como era o outro, aprender e ir no meio do trânsito. Então é assim que tem que ser, né? Que a gente tem que pensar. A nova criatura, o novo discípulo, aquela pessoa a quem eu estou discipulando, ela está indo na contramão de tudo aquilo que ela tinha aprendido antes. Ela está reaprendendo. Então eu tenho que acompanhá-la, tenho que apoiá-la, tenho que estudar com ela, tenho que orar com ela, tenho que ensinar a verdadeira palavra de Deus, para que ela dê continuidade, fazendo tudo conforme a verdade que está na palavra do Senhor. E nós temos que pensar, irmãos, que uma igreja discipuladora é uma igreja que é fixada na rocha. Pode vir a onda do tamanho que for, a tempestade que for, que não vai abalar as estruturas da igreja, né? Então, vamos pensar nisso. Vamos trabalhar, vamos discipular, vamos pedir orientação para o Espírito Santo, vamos construir a nossa igreja na rocha eterna, que é Jesus Cristo. E ela não será abalada. O mundo não terá força nenhuma contra ela. Ela será uma igreja próspera, será uma igreja rica, uma igreja onde vai ter muitos membros sérios, responsáveis com a palavra de Deus, com a mensagem, com os ensinos de Jesus, pessoas com vontade de dar continuidade a essa missão, a essa ordem de Jesus.
Amém? Então, que Deus os abençoe e que nós possamos ser discipuladores, pescadores de almas. Vamos seguir plantando e cuidando das pessoas conforme Jesus nos ensinou. Amém, irmãos? Deus abençoe e até a noite.